O Dr. João Carlos Delia, médico, graduado pela Faculdade de Medicina de Santa Casa, São Paulo, em 73, especialista em medicina legal, ortopedista, pós-graduado em medicina do trabalho, ergonomia, psiquiatria ocupacional, membro do Núcleo de Estudos Periciais da Noroeste do Estado de São Paulo, médico legista junto à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, atua como perito judicial em várias civis trabalhistas, credenciado pelo IMESC como perito civil. Por favor, doutor João Carlos, nos abrilhante com suas luzes. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui falando mais uma vez com vocês, tentando contribuir um pouco, né, para a reflexão e a discussão de temas tão importantes que tem sido a frequência de todo esse nosso congresso. Eu coloquei esse primeiro slide, quem deveria estar aqui hoje era o doutor Pedro Leandro, e ele teve um problema de saúde familiar e não pôde comparecer, por isso nós estamos substituindo, esperando corresponder à expectativa dos organizadores do congresso e atendendo ao tema, tá? Então, estou eu aqui, faço parte desse núcleo de estudos na Noroeste do Estado de São Paulo, que tem participantes de Pernambuco, Rio de Janeiro, o Noroeste do Estado de São Paulo cresceu muito, Minas Gerais, tem muita gente participando e contribuindo nos debates. A gente começou com uma coisa mais doméstica, mas como os temas passaram a ser interessantes, muita gente foi se agregando com o tempo e tem contribuído bastante para os nossos debates e reflexões na área da perícia médica. Bom, o objetivo dessa apresentação é especificar na perícia trabalhista quais são os parâmetros mais específicos para a perícia médica, se existe alguma diferença ou não. Conflitos de interesse não tem nenhum, porque a gente vai transmitir apenas uma reflexão sobre o tema, baseado na experiência e nos estudos pretéritos da gente, né? Então, vamos lá. Perícia trabalhista. Vamos entender, então, na CLT só existe uma perícia trabalhista, que é da insalubridade e periculosidade. Só tem essa descrição, que é o artigo 195. Lá está descrito o que é uma perícia trabalhista, que analisa a insalubridade e periculosidade, que pode ser feita por médicos do trabalho e engenheiros do trabalho. Tá lá. Não tem nada de perícia médica na CLT. Então, esse é o ponto, que tanto perícias médicas como contábeis estão especificadas no Código do Processo Civil como parte das perícias em geral. E tem outras que são mais direcionadas à área do trabalho específico, né, que é a análise ergonômica e as perícias de acidentes que ocorrem no espaço do trabalho. Essas duas últimas não têm uma especificidade maior. Eu entendo que elas se enquadram mais na linha da insalubridade e periculosidade, apesar de não constar na legislação. Mas, no fundo, como não tem nenhuma regulamentação, a regra que vale é do Código do Processo Civil. Tá? Vamos lá. Então, está aqui, a perícia médica trabalhista é uma perícia médica como outras perícias médicas. Ela tem algumas particularidades que eu vou tentar destacar, que são os cuidados especiais que o médico perito, quando vai trabalhar em perícia relacionada ao trabalho, como é que ele vai atuar para evitar conflitos, dificuldades ou não atender aquilo que o juiz quer, que o objetivo é atender aquilo que o juiz do trabalho pretende. Então, especificamente no artigo 473, todo mundo já conhece tudo, então aqui o que tem que conter o laudo médico e está tudo mais descrito aqui. Mas vamos lá. E temos que seguir as resoluções do Conselho Federal de Medicina, tanto para a perícia médica geral, como mais específicas para as perícias relacionadas a danos médicos decorrentes do trabalho ou que aconteceram no ambiente de trabalho. Então, aí tem a última resolução, né, que é 2323, que fala que é dever do médico considerar. Então, eu vou tentar, na hora que a gente vai conversar agora mais seguida, né,
como é que deve ser essa consideração, quais são os cuidados especiais que o médico deve ter para atender aquilo tudo que está posto numa perícia que pretende, né, o autor está pretendendo uma indenização, uma reparação por um dano sofrido que ele diz que foi decorrente de alguma forma do trabalho que ele estava fazendo naquela empresa. As informações essenciais para a avaliação médico-pericial de dano corporal são as mesmas da perícia médica geral. Uma perícia médica, eu vou atender, ou vou ter um periciando que alega um dano, uma lesão decorrente de um acidente ou decorrente das condições em que o trabalho era exercido. Então, eu vou ter que ter toda aquela sequência de raciocínio já dita e repetida em outras palestras que eu não vou ficar detalhando. Eu vou tentar trabalhar mais em cima da especificidade de como deve o perito se comportar na perícia trabalhista. Então, aqui a condição anterior, os documentos todos devem ser analisados, o dano, né, que é alegado, se tem um dano específico, teve um início, ou se é insidioso, foi acontecendo aos poucos, tudo isso aí deve ser devidamente colhido como informação e baseado em documentos que existem nos autos. Bom, viso et reperto, né, ver e reportar tudo aquilo que está sendo constatado na perícia, para que possa futuramente ser melhor discutido ou questionado. A metodologia para avaliação médico-pericial de dano corporal é a mesma metodologia de uma perícia médica de dano corporal. A perícia trabalhista não tem muita diferença específica. É aqui que eu vou começar a dar as particularidades da perícia trabalhista. Então, aqui está toda a linha, né, e coloquei em vermelho os pontos que são mais importantes na perícia, onde se alega que a origem ou houve um agravamento causado pelo trabalho. O primeiro ponto que não está aqui, mas eu gostaria de destacar, é que a perícia trabalhista, em geral, ela vem sendo assistida por assistente técnico do reclamado, da reclamada, que são empresas, contratam seu assistente técnico, o periciando, na grande parte das vezes, não tem assistente técnico. Qual que é o primeiro cuidado que eu considero fundamental na perícia trabalhista? O perito, ele tem o dever de, antes de iniciar os trabalhos, deixar claro para o periciando o que aquela outra figura está lá fazendo. Tem que deixar isso claro. E também deixar claro para aquela outra figura que está lá, que pode ser samambaia ou pode ser um leão, quais são as regras que vão ter que ser seguidas daí para frente, para que a perícia transcorra bem. Então, o médico perito tem que se apresentar como o condutor daquele ato pericial. Eu sou o responsável. Então, se apresentar, dizer como é que vai transcorrer o ato, dizer para o periciando quem é aquela pessoa que está lá, identificar tanto o periciando como os assistentes técnicos, né, mas em geral vai estar o assistente técnico da empresa, na maioria das vezes, e dizer como é que vai ser o transcurso do ato pericial. Eu tenho uma forma, e a maior parte dos peritos faz assim também, né? Dividir o ato pericial em 3 etapas. Primeira etapa, vou colher informações sobre teus antecedentes e tudo aquilo que aconteceu na tua vida antes do contrato de trabalho objeto da lide. E explico que cada etapa vai ser seguida de um espaço para complementação, tanto do periciando, se eu esqueci de perguntar, como do assistente técnico, para evitar a interferência no transcurso. Porque às vezes eu estou perguntando alguma coisa para o periciando, o assistente técnico interfere. Não,
está falando bobagem. Então, sabe, cria um ambiente de conflito que só vai impedir a continuidade dos trabalhos. Então, a primeira etapa é essa. A segunda etapa é a etapa que eu vou tratar do período do contrato de trabalho objeto da lide. Este é um ponto que pode gerar uma confusão maior e exigir uma perícia complementar. Porque o que vai acontecer? Na hora que eu pergunto para o periciando quais eram as suas condições de trabalho, eu também peço para o assistente técnico aguardar até o final das respostas, para depois ele se manifestar. Então, se ele diz que ele trabalhava, era uma pespontadeira, costurava calçado, não sei o quê, mas que teve o problema do ombro, e começa a tentar dizer que tinha que levantar o braço, fazer um esforço, que carregava um peso, X, qualquer coisa. E o assistente técnico, depois que eu encerrei esse bloco, ele questiona e pergunta para o periciando, e eu vejo que surge uma divergência clara, que não se esclarece, eu acho que vai ter que ser feita uma visita ao local de trabalho. Quem vai determinar que precisa da visita ou não? Sou eu, o perito. Eu quero que tenha uma visita ao posto de trabalho, que eu posso marcar e agendar, ou solicitar uma análise ergonômica, uma avaliação do engenheiro, de quem for, para trazer essa informação mais clara, porque existe uma divergência colocada durante o ato pericial. E a terceira etapa é a etapa do exame físico e de discussão de alguns dados duvidosos dos documentos que estão juntados aos autos. Tá? Mas continuando aqui, então. A partir disso, colhidas as informações da perícia, que eu vou partir para a elaboração do laudo. Tem que ficar muito claro o diagnóstico, como toda e qualquer perícia médica. Comorbidades, condição anterior, fundamentais. E na perícia trabalhista, a etiopatogenia do adoecimento tem que ficar muito bem estudada. Se é acidente, é mais simples, mais objetivo. Mas se é alegada doença ocupacional, tem que debruçar em cima e tentar definir se existe uma causa básica daquele adoecimento. A grande maioria das doenças musculoesqueléticas e psiquiátricas, que são a demanda maior, né, de doenças relacionadas ao trabalho atualmente, a grande maioria tem uma etiopatogenia relacionada a comorbidades não diretamente oriundas do trabalho. Então, você tem o bloco das tendinopatias, das neuropatias periféricas, das doenças psiquiátricas em geral, que tem uma origem ou genética, ou de doenças sistêmicas, ou de hábitos de vida, que estão na construção daquele adoecimento. E as doenças degenerativas com o processo natural de envelhecimento também. Então, isso tudo tem que ser considerado claramente como a origem de uma linha do tempo para justificar aquela doença. Então, eu tenho uma causa. Eu identifiquei que aquela doença ela é degenerativa, ela é inflamatória, ela é decorrente de uma doença sistêmica, eu tenho uma origem. E aí que eu vou estabelecer os fatores agravantes, contribuintes, que seriam as tais concausas. Eu tenho que ter uma causa básica e depois acrescentar as concausas e tentar graduar. E aí é a análise do nexo causal, que é importantíssima para a perícia trabalhista. Ela é a essência de tudo aquilo que originou aquela ação. É dizer se tem ou não tem causa. É o primeiro ponto, né? E se essa causa, em seguida, nós vamos ver, gerou ou não gerou incapacidade. E aí é a sequência normal
da incapacidade temporária, definitiva, isso que toda a perícia contempla. E nas sequelas, cabe um destaque especial, a particularidade maior, que é a questão da incapacidade para o trabalho. Então, é essa especificidade da perícia trabalhista que obriga o perito a dizer se aquela pessoa ficou com uma sequela que prejudica a atividade habitual que ela exerce. E na atividade habitual, além daquela específica, se eu vejo no histórico laboral alguma atividade que também habitualmente era exercida pelo periciando, que vai estar prejudicado ou não. Então, entra na categoria da incapacidade uniprofissional, multiprofissional, ou incapacidade geral para o trabalho e para qualquer outra atividade na vida. A perícia médica, então, trabalhista, tem como informação essencial para o juízo um nexo causal e a graduação da incapacidade. E essa graduação tem que ser qualitativa e a quantitativa. A gente tem agora a tabela que vai nos ajudar um pouco a dar parâmetros, mas é muito importante que a gente tenha o foco na atividade habitual que a pessoa exerce. Diferente de uma perícia médica indenizatória por acidente ou coisa que vale, a trabalhista ela tem que focar essencialmente na atividade exercida pela pessoa. As causas alegadas, né? Acidente do trabalho, doença do trabalho. E aí, na doença do trabalho, a gente tem as doenças profissionais, que é o famoso Schilling 1, que se iguala aos acidentes do trabalho, e as outras decorrentes da forma e a condição que o trabalho é exercido, que são o Schilling 2 e Schilling 3, que não cabe aqui a gente discutir, né? Não é assunto dessa nossa palestra. Aqui o resumo geral. Então, você tem alguns cuidados e alguns alertas eu faço para análise dos documentos. Todos têm que ter consciência que o documento da Sereste, em mais de 90% dos casos, é feito pelo depoimento do trabalhador, só, é unilateral. Então, a gente tem que ter isso em mente, e não valorar a Sereste como se fosse uma verdade absoluta. Tá? Checagem, cartão de ponto, horário do atendimento no documento médico, tudo isso é muito importante para você ver até que ponto as alegações da parte reclamante e as alegações da reclamada condizem com a cronologia dos fatos. Então, esse cuidado tem que ser feito. E, às vezes, tais documentos não estão nos autos. E cabe ao perito pedir que se junte aos autos tais documentos, para ele checar. Caso contrário, não tem como afirmar. Às vezes a pessoa alega que teve uma lombalgia aguda em tal dia, estava trabalhando, levantou um peso e tal. Aí você vê que aquele dia era o dia 2 de janeiro. Aí, dia 2 de janeiro, ele vai ver lá no atendimento médico, ele foi atendido às 8 horas da noite, e ele estava trabalhando de manhã, não saiu do trabalho, falou que teve o acidente às 10 horas da manhã e não bate. Então, aquilo tudo tem que ser considerado na hora da nossa discussão do nexo da relação causal. Tá? Relatório de CIPA, do SESB, investigações, boletim de ocorrência policial, todos esses documentos têm que ser muito bem analisados e ver a veracidade deles. O trabalhador é o que nós fizemos, que é a perícia, e depois a avaliação das sequelas, e aí vem todo o transcurso normal de uma perícia médica de dano corporal, como as outras. Nas doenças do trabalho, é que o sapato aperta, né? Aqui que o negócio enrosca. Porque todas as tendinopatias, neuropatias periféricas são sempre alegadas
como Ler-Dort, né? E como originária do trabalho, assim como doenças psiquiátricas viraram ou burnout, ou pânico, ou quadro de transtorno de estresse pós-traumático. Então, vira tudo como se fosse originário do trabalho. Então, tem que se debruçar em cima dos documentos. Todos os documentos são fundamentais. E se houver necessidade, tiver conflito de informações, a visita ao posto de trabalho passa a ser uma necessidade. A perícia médica trabalhista, então, para terminar, o médico perito deve pautar a sua atividade de forma protocolar, que todo aquele protocolo, deixar claro o que ele está fazendo lá, evitar fazer com que aquele ato médico transcorra de uma maior urbanidade possível e que não haja discussões interrompendo a linha de trabalho daquela perícia. E, como em qualquer perícia médica de avaliação de dano corporal, deve seguir a sequência natural dos dados a serem levantados. Na alegação de doença causada ou agravada pelo trabalho, devem ser seguidas as orientações do Conselho Federal de Medicina e considerar tudo aquilo que já foi falado e que consta da 2323. Aqui tem alguma bibliografia, inclusive do Dr. Marcos Alvarez, que já hoje não está mais presente, mas ele participou bastante dos trabalhos da gente e tem um trabalho muito bom sobre quando que a vistoria do posto de trabalho deve ser feita e sempre essa definição, que quem define a necessidade ou não da visita ao posto de trabalho é o médico perito. Então é isso, muito obrigado, espero ter contribuído um pouquinho.